o nosso Salvador. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amém. Queremos liberar as crianças que vão agora aprender a palavra de Deus ali, numa forma específica preparada para elas, e sabemos que será um momento de crescimento para as nossas crianças. Lembrando um pedido que fizemos domingo: se você se sente chamado ou chamada para trabalhar no Ministério Infantil com crianças, fale comigo, fale com a irmã Leonília, estamos precisando de ajuda. Nosso ministério precisa ser fortalecido e é um desafio nosso investir mais no Ministério Infantil, ok? É só falar comigo, já teve irmãos me procurando, graças a Deus, estamos aqui para te ouvir. E se você quiser nos ajudar no Ministério Infantil, fale comigo e com certeza nós vamos conversar juntamente com a líder e vamos te dar essa oportunidade no próximo ano. Ouçamos a bendita palavra do Senhor que alimenta nossa fé. Como eu disse para vocês, eu quero iniciar hoje com os irmãos uma série que, quando eu estava na minha antiga igreja, teve uma repercussão muito positiva na igreja. Mas é interessante, irmãos, que fazendo uma releitura dos estudos, o Senhor trouxe novas aplicações para o meu coração. Então, de certa forma, o que nós vamos estudar a partir de hoje, as aplicações são novas, são diferentes das aplicações que nós apresentamos há alguns anos atrás na minha antiga igreja. Mas eu quero pensar com os irmãos a partir de hoje, nas próximas quintas-feiras. É claro que nós teremos um momento ou outro mais sazonal, e aí nós vamos interromper o estudo, mas vamos nos esforçar para seguir mesmo a sequência de Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Cada um desses homens, também de mulheres, de cada um deles nós vamos extrair lições preciosas para a nossa vida, que irão nos desafiar dentro da nossa caminhada com o Senhor. Então hoje eu quero pensar com vocês sobre Abel. Nós vamos pensar sobre Abel, não é? Nós vamos entender da parte do Senhor sobre a vida de Abel, embora tenhamos poucas informações, e com certeza essas informações são suficientes para nos ensinar muita coisa. Mas eu gostaria de convidá-los então para que nós iniciássemos aqui Hebreus capítulo 11, de 1 a 4, e na próxima semana, permitindo Deus, nós deveremos falar sobre Enoque. É interessante, e é aí que entra a grande riqueza da palavra de Deus. Embora tenhamos poucas informações, textos pequenos, o Espírito Santo nos leva a entender a profundidade da vida desses homens e mulheres como nós, que tiveram seus desafios, tiveram suas limitações, cometeram erros, mas foram tremendamente usados por Deus, e suas histórias estão registradas no livro sagrado para o nosso aprendizado. Como o apóstolo Paulo disse, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então eu quero convidá-los então para que pensemos sobre a vida desse primeiro herói da fé, que é Abel. Mas antes, eu queria apresentar para vocês um pouco do contexto da carta aos Hebreus. Quando nós vamos para as páginas do Novo Testamento, nós vamos encontrar o Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, subdividido. Nós vamos encontrar 4 narrativas, que são os evangelhos. Nós vamos encontrar um livro histórico, que é o livro de Atos. Depois nós vamos adentrar as cartas paulinas. Depois nós vamos para as epístolas pastorais. Dentro desse conjunto de cartas paulinas, nós vamos tomar conhecimento daquelas que são chamadas de epístolas pastorais, cartas que Paulo escreve para discípulos, para companheiros
que exerceram o pastorado. Vamos encontrar Paulo também escrevendo cartas para igrejas, muitas delas que ele mesmo fundou. Depois nós vamos encontrar as chamadas epístolas gerais ou universais, que são aquelas cartas escritas para todas as igrejas daqueles tempos. E nós vamos encontrar um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Mas é interessante que quando nós vamos para essas cartas, nenhuma delas foi escrita, com exceção da carta aos Hebreus, nenhuma delas foi escrita especificamente para o povo judeu. Apenas a carta aos Hebreus. E é interessante também que nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. O que nós temos são especulações. Alguns dizem, por exemplo, que quem escreveu a carta aos Hebreus, eles têm aí alguns elementos que os levam a deduzir isso, pode ter sido Apolo. Outros dizem que pode ter sido Áquila, marido de Priscila. Há alguns que acham que, na verdade, quem escreveu a carta aos Hebreus foi Barnabé. E há aqueles que defendem que foi Paulo, não é? Mas nós não temos consenso entre os estudiosos sobre quem é o autor da carta aos Hebreus. E por que é que a carta aos Hebreus foi escrita? Bom, a carta aos Hebreus foi escrita porque um problema estava acontecendo nas igrejas judaicas. Porque as igrejas judaicas, onde tudo começa, porque o cristianismo começa dentro do judaísmo. Depois da conversão de Saulo de Tarso, é que o cristianismo vai ganhar o mundo gentílico. Mas até então, o cristianismo, ele havia surgido dentro do judaísmo, dentro das comunidades judaicas. E ele era composto, o cristianismo foi formado de judeus que reconheciam que Jesus era o Messias. Esses cristãos judeus estavam abandonando a fé cristã e retornando à religião judaica, por conta de alguns problemas, algumas questões que se tornou um problema para a igreja primitiva. O cristianismo não tinha alguns elementos que o judaísmo tinha. Por exemplo, o judaísmo tinha o templo de Zorobabel, que foi reformado, que foi reconstruído por Herodes. Herodes investiu muito naquele templo, transformando-o num dos mais belos edifícios do Império Romano. Toda a arquitetura do templo foi feita obedecendo critérios muito meticulosos, e Herodes gostava disso. Herodes, ele gostava de obras gigantescas, e ele investiu muito dinheiro na reforma desse templo, na construção, na ampliação desse templo que havia sido construído por Zorobabel depois do cativeiro babilônico. Quando os judeus voltam da Babilônia, ali já debaixo do domínio persa, para Jerusalém, para a Palestina, para aquela região, o templo que foi construído por Zorobabel era muito simples, era simplório. Depois que acontece o domínio romano, em 46 a.C., quando começa o domínio romano da Palestina, daquela região, da Judéia, de Jerusalém, daquela região que nós conhecemos como Judéia, Herodes, o Grande, ele vai reconstruir, reformar esse templo de Zorobabel, transformando esse templo numa obra-prima da arquitetura antiga. Então o judaísmo, ele tinha o templo como ponto principal da sua religião. Tanto ele era tão belo que os próprios apóstolos de Jesus vão lançar mão de alguns elementos do templo para elogiá-lo para Jesus. É quando Jesus diz o quê?
não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o judaísmo tinha o templo e tinha todo o sistema sacrificial que acontecia lá. Então, a religião judaica era uma religião totalmente ritualística. Os cristãos, por sua vez, não tinham isso. O que é que os cristãos tinham? Os cristãos tinham uma história que estava sendo escrita. O Novo Testamento estava sendo produzido. E os cristãos não tinham os elementos que a fé judaica tinha. Os cristãos se reuniam em casa, eles não tinham templo. Eles não tinham cordeiros para sacrificar. Eles não tinham altar. Eles não tinham o sacerdotalismo judaico, toda a pompa do judaísmo. E muitos desses cristãos hebreus estavam abandonando a fé cristã e retornando às práticas judaicas, voltando para a antiga religião, para o judaísmo. É aí que entra o escritor aos Hebreus. A intenção dele é mostrar na carta aos Hebreus a supremacia de Cristo. Cristo é superior a Moisés. A nova aliança é superior à antiga aliança, embora com todo o seu ritualismo, perdia muito para o cristianismo, que por sua vez não havia nenhum elemento a não ser a fé na pessoa de Jesus Cristo. E este ressuscitado e já se encontrando à direita de Deus. Então, quando os cristãos se reuniam, eles tinham a doutrina dos apóstolos, que mais tarde vai ser sintetizada, vai ser organizada num documento histórico chamado Didaquê, o Didaquê dos apóstolos, que era uma coletânea, uma organização das doutrinas cristãs. Então, quando os cristãos se reuniam, eles se reuniam em torno da pessoa de Jesus. A maioria desses cristãos hebreus ou judeus, eles criam na ressurreição de Jesus por terem ouvido, isso fazia parte do ensinamento nos cultos cristãos. Eles então celebravam as festas ágape, que eram as festas de amor. Havia um momento de koinonia, quando eles se confraternizavam, se abraçavam, e ponto final. Não havia toda a beleza do culto judaico. Então o escritor aos Hebreus, que provavelmente escreveu essa carta por volta do ano 64, o templo ainda não havia sido destruído, o templo vai ser destruído no ano 70, depois de Cristo. Então, muito provavelmente, pelo fato, e aqui é claro, há consenso nisso, observe que o escritor ele vai lançar mão desses elementos judaicos que ainda estavam presentes na religião judaica, comparando a antiga aliança com a nova aliança. Então, esse foi o motivo que levou o escritor aos Hebreus a escrever a carta aos Hebreus. E é interessante, eu tenho alguns dados aqui que eu gostaria de apresentar para vocês, sobre algumas coisas interessantes. Por exemplo, a palavra superior aparece cerca de 13 vezes, 13 na carta. A palavra perfeito aparece cerca de 14 vezes, sempre usados como elemento de comparação entre a nova aliança e a antiga aliança. E aqui eu tenho algumas coisas, um pequeno esboço para apresentar para vocês sobre o que é a carta aos Hebreus. Por exemplo, o escritor da carta aos Hebreus, ele quer provar que Cristo é superior aos anjos. Você vai encontrar isso de Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 18. Depois ele vai dizer que Cristo é superior a Moisés,
capítulo 3, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 13. Depois ele vai provar que Cristo é superior a Arão. Capítulo 4, versículo 14, ao capítulo 7, versículo 28. Depois ele vai provar que Cristo é superior ao ministério sacerdotal. Tudo isso elementos que estavam presentes na religião judaica. Está aqui no capítulo 8, 1, ao capítulo 10, versículo 28. A partir do capítulo 10, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 29, o escritor aos Hebreus agora faz um apelo para que os cristãos perseverem na fé. É como se fosse uma introdução para o capítulo 11. E é muito importante que nós tenhamos a noção desse esboço, para que nós possamos compreender o porquê da galeria da fé. Porque o escritor aos Hebreus quer provar que a fé é o que justifica o cristão e não as obras da lei. É interessante que o escritor aos Hebreus, ele vai reiterar aquilo que Paulo vai dizer lá escrevendo aos Gálatas. Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve justamente para provar que a graça é superior à lei mosaica. Que Cristo é aquele que cumpriu as exigências da lei mosaica, por isso ele é superior. E que os antigos, aí ele aponta para o Antigo Testamento, para heróis, para homens e mulheres que os hebreus conheciam muito bem, dizendo que esses heróis da fé, eles foram justificados por conta da sua fé, e não por conta das obras da lei, defendida pela religião judaica. É onde então chegamos. Chegamos então aqui em Hebreus capítulo 11. Então qual é o objetivo do livro de Hebreus? Provar que Cristo é superior a Moisés, que a nova aliança é superior à antiga aliança. E por que é que ele escreve o capítulo 11 e apresenta uma galeria de heróis da fé para provar que o que justifica o homem diante de Deus é a fé, sem a exigência das obras da lei. Paulo vai dizer isso aos Gálatas, Paulo vai dizer isso aos Efésios, no capítulo 2, os irmãos conhecem muito bem o versículo: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então o que é que o escritor aos Hebreus quer? Ele quer provar para aqueles que estavam abandonando a fé cristã, que Cristo é superior, mesmo não havendo no cristianismo nenhum tipo de pompa. Lembremos-nos de que os cristãos vão começar a construir templo só depois que Constantino sobe ao poder, no ano 314. Até então, o cristianismo não tinha templo para se reunir. Eles se reuniam nas casas. Eles se reuniam ali em pequenos grupos nas casas. Não havia sacrifícios, não havia cordeiros, não havia orações sendo exigidas 3 vezes por dia. Tanto é que Paulo vai dizer: orai sem cessar. Então era bem diferente o culto judaico do culto cristão. E muitos cristãos estavam comparando ambos os cultos e sentindo o desejo de voltarem para as práticas do judaísmo. É por isso que o escritor aos Hebreus escreve essa carta, para mostrar que Cristo é superior à lei de Moisés, Cristo é superior a Moisés. Esse é o objetivo da carta. E aqui no capítulo 11, ele vai provar que a fé é superior às obras da lei, que é a fé que nos justifica, não a prática das obras da lei. E é interessante que ele vai dizer o seguinte, aqui então, Hebreus 11, ele vai usar algumas palavras que nos ajudam a compreender bem o que é a fé. Ele vai dizer: a fé é a certeza. A palavra certeza aqui no grego significa servir de escora. Tanto é que há traduções que dizem assim: a fé é o firme fundamento.
Mas aqui a palavra certeza significa alicerce, escora, ou seja, o alicerce da fé é para o cristão aquilo que o alicerce de uma construção é para, por exemplo, uma casa. E é interessante que ele ainda diz o seguinte: ela é a convicção, ou seja, é uma persuasão íntima. A fé é uma coisa muito pessoal. A verdadeira fé, ela nos dá as garantias que precisamos para caminhar diante de Deus. Eu creio. Se você me perguntar o porquê, eu vou te dizer, não há uma explicação. Eu simplesmente creio. Eu creio em tudo que a Bíblia diz. Eu creio em tudo aquilo que a Bíblia afirma. Eu creio que existe um Deus vivo nos céus. Eu creio que Jesus Cristo está à direita de Deus. Eu creio que Ele vai voltar em glória um dia. É uma coisa minha. Então cada um de nós tem a sua fé, baseada na palavra. Você não tem a minha fé. Eu não tenho a sua fé. Nós temos a fé da palavra. Certa vez eu ouvi um líder dizendo que nós temos a fé da igreja. Não. Nós temos a fé da palavra que é manifestada pela igreja. A igreja professa a fé da palavra. E essa palavra produz em nós, em mim, em você, fé. É uma convicção íntima que nós temos. É uma certeza íntima que nós temos. Então o escritor diz isso. É a convicção das coisas que se esperam. E ele vai dizer que os antigos alcançaram bom testemunho. O que isso significa? Que eles atestaram, eles mostraram evidências dessa fé presente nos seus corações. E o primeiro que vai manifestar isso é quem? É Abel. A palavra Abel significa fôlego. Ele foi o segundo filho de Adão. E a história que serve de contexto, e depois os irmãos poderão ler, está lá em Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 10. Eu gostaria de ler mais uma vez com vocês, então, Hebreus 11, de 1 a 4, para que nós possamos agora sim nos inteirar melhor acerca do que vamos falar a partir de agora. Eu quis dar esse pano de fundo para os irmãos, para que os irmãos compreendessem o capítulo 11 de Hebreus. A palavra de Deus diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora sim, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Por meio dela, o quê? Da sua fé. Ainda fala, mesmo depois de morto. Como eu disse para vocês, o nome Abel significa fôlego, e ele foi o primeiro pastor de ovelhas e o primeiro a oferecer sacrifício de animais. Qual era um dos orgulhos da religião judaica? O sacrifício de animais no templo. Pois Abel foi o primeiro a oferecer um sacrifício. É óbvio que aqui eu não estou falando do contexto do Éden, porque na verdade o primeiro que oferece um sacrifício é Deus. Quando ele tem que matar um animal, para tirar do animal as peles que serviriam de vestimenta para Adão e Eva. Mas nós estamos falando aqui dentro ainda do contexto do Éden. Fora do contexto do Éden, Abel é o primeiro a oferecer sacrifícios de animais, não é? O pecado só era perdoado se alguém pagasse o preço. Isso vai estar lá em Levítico, capítulo 1, versículos 4 a 9. Ou seja, Deus nunca deixou o pecado impune,
mas substituiu a vítima. Isso se chama expiação. Abel entendeu isso. Ele compreendeu isso. Não é? Com certeza, provavelmente, se os irmãos me permitem aqui conjecturar, eu creio que eu não vou falar nenhuma heresia, mas ele deve ter aprendido isso com Adão, seu pai. E ele vai oferecer um sacrifício aceitável a Deus, escolhendo o melhor do seu rebanho, sacrificando esse animal, assim como Caim também. Interessante que Caim oferece primeiro, depois vem Abel. Mas Deus rejeita o sacrifício de Caim, produzindo em Caim uma ira, uma revolta, que o levará a matar o seu irmão. Os irmãos conhecem a história. E Abel será aceito no seu sacrifício, porque o coração de Abel era um coração que agradava a Deus. É interessante, uma coisa que nós precisamos entender é que a questão não era a oferta em si, até porque dentro da lei mosaica havia oferta de cereais. Havia oferta de cereais. Isso vai ser regulamentado mais tarde. Oferta de cereais. O problema era o coração, eram as intenções, a forma, o modelo de vida de cada um daqueles cultuantes, daqueles adoradores. Então Deus aceita o sacrifício de Abel, porque o sacrifício de Abel é um sacrifício, é um culto movido pela fé. Quando Abel oferece o seu sacrifício, ele está antevendo no seu coração aquilo que aconteceria séculos mais tarde, pelo menos 4.000 anos depois, quando Jesus Cristo vai morrer pelos nossos pecados. Foi um culto, foi um sacrifício movido pela fé, e por isso Abel foi justificado. Então o escritor aos Hebreus quer mostrar para os judeus que o primeiro a ser justificado pela fé foi Abel com o seu sacrifício, com o seu culto, e não Caim, que também ofereceu uma oferta ao Senhor, mas ambos eram distintos diante de Deus. O fator motivacional de ambos era diferente. O de Caim foi rejeitado e o de Abel foi aceito, vindo a perder a vida depois, através do próprio irmão, e aqui eu não quero me delongar. Então eu fiquei pensando sobre Abel, e nós entendemos pela palavra de Deus que Abel é aquele herói da fé que prestou um culto aceitável a Deus. E o Senhor falou ao meu coração, irmãos, sobre essa questão de nós oferecermos também um culto aceitável a Deus. O que é um culto aceitável a Deus? Um sacrifício de louvor aceitável a Deus. É aquele culto, é aquele sacrifício que é regado pela fé. Então, a partir de agora, eu quero aprender com vocês algumas coisas aqui. A história de Abel é pequena, não há muitas informações, mas o pouco que lemos de Abel nos leva a pelo menos 3 questões muito importantes acerca do nosso culto, acerca do nosso sacrifício aceitável a Deus. Como oferecer um culto agradável a Deus que o leve a aprovar esse culto como Abel foi aprovado. Nós estamos sendo aprovados ou reprovados no nosso culto? Vamos aprender aqui algumas coisas. O que é um culto realmente aceitável a Deus? O que é um culto regado pela fé? Eu quero aprender com vocês então, a partir de agora, algumas coisas. Primeiro, assim como Abel, um culto regado pela fé, esse é o caso de Abel, a intencionalidade de estudo. Um culto regado pela fé, a intencionalidade de estudo. Pastor, explica isso melhor para a gente. Sim. Qual é ou quais têm sido as nossas intenções quando vamos cultuar a Deus? Quando nós estamos na igreja, cultuando, quais têm sido as nossas intenções? Aí nós voltamos para Abel. Qual foi a intenção de Abel? A intenção de Abel foi agradar o Senhor,
mostrando ao Senhor que ele compreendia a necessidade que tinha do perdão de Deus, da aprovação de Deus, dos olhares de Deus sobre ele. E como é que ele faz isso? Matando o melhor dos seus animais e oferecendo para o Senhor. Essas foram as intenções de Abel. Nós não sabemos muito sobre Caim. O fato é que Deus reprovou o culto de Caim, porque as intenções de Caim eram outras. Irmãos amados, o que nós temos visto hoje? Nós temos visto hoje um equívoco no tocante ao culto. Há muitas pessoas cuja intencionalidade no culto é reprovado pelas Escrituras. Há muitas pessoas que vão para os cultos, que vão cultuar a Deus, objetivando receberem algo de Deus. E nós temos que entender uma coisa: o culto não é para mim, o culto é para Deus. O culto não é para abrir uma porta, porta esta que, se aberta, me proporcionará bênçãos de Deus. Há muitas pessoas que vão cultuar a Deus esperando receber alguma coisa de Deus. Aí o culto passa a ser para o cultuante e não para o cultuado. É por isso que hoje você vê pessoas, por exemplo, levando carteiras de trabalho para os cultos. Por que é que elas levam carteiras de trabalho para os cultos? Porque elas querem que, de alguma forma, aquele culto impressione o Senhor, para que o Senhor, quem sabe, abra uma porta de emprego para o cultuante. E o pior de tudo é que há muitos pastores e líderes que ensinam isso na igreja. Aí é o momento em que você vai trazer todas as carteiras de trabalho e colocar no altar, porque eles chamam de altar, e ali eles vão orar pelas carteiras de trabalho para que uma porta de emprego se abra. A intencionalidade está errada. Porque quando eu vou ao culto, eu não vou ao culto para receber, eu vou ao culto para oferecer. Oferecer o meu louvor, oferecer a minha adoração, oferecer o meu coração. Então você vê hoje que as pessoas, muitas vezes, estão nas igrejas cultuando a Deus, querendo que, de alguma forma, Deus lhes dê alguma coisa. E esse tipo de culto é reprovado pelo Senhor. Deus não se agrada desse tipo de culto. Quando nós estamos na igreja cultuando a Deus, qual tem sido ou quais têm sido as nossas intenções? Não é para que você receba alguma coisa, é para você oferecer alguma coisa. E aí eu me lembro daquele cântico: vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. A mais pura verdade. Então, quando você vem ao culto, você não vai sair com uma bênção na bagagem. Você não vai receber, horas depois, uma ligação. Pode até ser que aconteça, mas eu quero crer que não foi por conta do culto que você participou. Porque não é para beneficiar você o culto. O culto é para agradar o Senhor. O culto é para o Senhor. O culto não é um mecanismo. O culto não é um elemento que você usa para, de alguma forma, tirar vantagem. E aí eu falei sobre as carteiras de trabalho, mas eu poderia fazer, por exemplo, aqui uma menção às roupas. Tem pessoas que levam peças de roupas para a igreja, para que os pastores orem por aquelas peças de roupa que pertencem a alguém que está doente, alguém que está acamado, alguém que está passando por alguma tribulação, é um filho que está usando drogas. Aí a mãe, inocentemente, com boas intenções, mas irmãos, cá entre nós, boas intenções não bastam. Uma mãe acha que se levar a camisa do filho que está envolvido com drogas na igreja, e que se o pastor orar por aquela camisa, isso vai de alguma maneira provocar algo naquele rapaz, e ele vai abandonar as drogas.
Aí a intenção fica sendo o quê? Buscar alguma coisa. Eu vou ao culto porque Deus vai me dar a bênção. Eu vou ao culto porque Deus vai de alguma forma me abençoar. Deus vai abrir aquela porta que eu tanto quero. Deus vai fazer um milagre. É por isso que eu vou ao culto. Está errado. O culto não é para que eu receba alguma coisa. Eu venho oferecer alguma coisa. E essa coisa que eu venho oferecer é para o Senhor. É o que acontece com Abel. Abel vai oferecer um culto agradável a Deus. E observa uma coisa muito interessante, porque nós não podemos menosprezar os detalhes do texto. Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar o melhor dos seus rebanhos. Ele vai buscar o melhor das suas ovelhas. Ou seja, ele já tinha os rebanhos. Ele já tinha as ovelhas. Ele não vai oferecer um animalzinho para receber ovelhas, para receber rebanhos. Ele vai oferecer daquilo que ele já tinha. Por isso que o culto, irmãos, ele é produto da minha gratidão. Todo o meu culto é uma expressão da minha gratidão. Eu sou grato a Deus. Irmãos, temos ou não temos motivos de sobra para cultuarmos a Deus? Há um hino no cantor cristão que diz isso. Conta as bênçãos. Conta. Quantas são recebidas da divina mão? Uma a uma. Dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Então eu vou cultuar a Deus. Aí eu me preocupo. Ok, eu não fui à igreja cultuar, eu não assisti o culto pela internet, mas como ou de que maneira você expressou a sua gratidão a Deus? Vocês estão entendendo o objetivo do culto? É gratidão. Ofertas, dízimos, gratidão. Louvores que cantamos, gratidão. O serviço no culto, gratidão. Estava conversando hoje com um irmão amado sobre essa questão. Estávamos falando sobre o serviço que muitas vezes exercemos na igreja, que não é fácil. E aí nós estamos falando sobre isso. Vamos fazer para o Senhor, porque o Senhor merece. Então a primeira coisa que eu aprendo com Abel, no culto regado pela fé, a intencionalidade de estudo. Há uma frase que eu não sei o autor, então eu vou apresentar a frase, mas eu não sei o autor. A frase diz assim: no coração do culto está o culto que vem do coração. No coração do culto está o culto que vem do coração. Então a intencionalidade de estudo. Irmão, irmã, vou perguntar e passo para a próxima aplicação. Qual é a sua intenção quando você vem cultuar? Você vem cultuar por quê? Quando você se reúne com o povo de Deus para culto ao Senhor, qual é ou quais têm sido as suas intenções? Eu me lembro de uma vez, aqui nessa igreja, no antigo templo, eu estava muito, sabe aquele momento de conversão, aquele primeiro amor, né? O primeiro amor queimava no meu coração. E eu queria evangelizar todo mundo. Eu queria pregar para todo mundo. Eu ficava, assim, realmente envolvido quando eu começava a pregar. E havia um amigo meu que eu fiz isso, irmãos, para trazê-lo à igreja. Eu queria trazê-lo à igreja. E eu consegui, no antigo templo. E ele veio comigo. E o pastor pregando uma mensagem maravilhosa. E nós estávamos assentados lá nos últimos bancos, ainda eram aqueles bancos de madeira, né, que estão lá hoje, na classe do irmão Kleber. E eu me lembro que ele ficava mexendo para lá, mexendo para cá, bem desconfortável. E observando aquele rapaz.
E o pastor pregou uma mensagem maravilhosa e fez um apelo no final. Quando ele fez o apelo, esse amigo meu levantou a mão. Aquilo para mim, irmãos, foi uma coisa maravilhosa. Finalmente, né? Eu não só consegui trazer o meu amigo à igreja, mas ele levantou a mão, ele entendeu a mensagem, ele creu em Cristo. Aquilo para mim foi maravilhoso. Ele levantou a mão. E aí o pastor fez aquele pedido clássico, né? Os que levantaram a mão, por favor, venham à frente, nós queremos dar um presentinho para vocês. Ele ganhou um Novo Testamento, lembram? Aquele Novo Testamento, o mais importante é o amor. Ele ganhou um daqueles Novos Testamentos e veio à frente e oramos, e eu numa alegria tremenda, né? Eu me lembro que ele ficou assim um pouco parado, e o nosso querido irmão João Ribeiro estava sentado assim no último banco, aí o irmão João Ribeiro levantou, deu nele um empurrão e disse assim, levantou a mão, vai lá na frente. Levantou a mão, vai lá na frente. Não sei se o irmão João Ribeiro lembra, né? E ele veio mesmo. Agradeço muito ao irmão João Ribeiro, né? E ele veio mesmo à frente. Quando acabou o culto, nós estávamos subindo aqui, e eu então o abracei. E eu disse, rapaz, que alegria você ter entregue a vida a Cristo, que maravilha, eu estou feliz demais, agora nós vamos conversar, eu quero ajudar você, eu quero discipular você, eu quero caminhar, eu quero. Ele me interrompeu e disse assim, rapaz, eu acho que não teve nada disso não, é porque eu estava sentado muito tempo no banco, estava numa cãibra nas pernas. Quando o pastor falou que é para ir lá na frente assim, eu fui para me poder andar um pouquinho, sabe? E melhorar a sensação que eu estava sentindo. Rapaz, irmãos amados, que balde de água fria que eu tomei naquele dia. E aí eu percebi, ele não veio no culto por causa do Senhor. Ele veio por minha causa. Ele veio para me agradar, ou ele veio para que eu pudesse parar de cobrar tanto dele para que ele viesse. Ele não veio por causa do Senhor, ele não veio porque ele tinha interesse no Evangelho, ele não veio porque ele tinha interesse na palavra de Deus, ele veio para atender um pedido meu. Quais são as nossas intenções quando nós estamos no culto? Viemos porque acostumamos a vir? Viemos porque eu não vim semana passada e eu não quero faltar 2 vezes seguidas, porque senão daqui a pouco tem alguém me ligando. Quais são as minhas intenções? Eu venho porque eu reconheço que eu preciso, porque eu preciso mesmo. Eu preciso cultuar o Senhor. Tem um hino, na verdade é uma música, ela é uma música maravilhosa, de um grupo chamado Mensagem, e ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Deus vivo. O salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, no culto regado pela fé, assim como Abel, há intencionalidade de estudo. Mas eu também aprendi o seguinte, no culto regado pela fé, há coerência de estudo. O culto de Abel era um reflexo, o resultado do seu interior. O culto que Abel ofereceu era a expressão da alma de Abel. Ele era tão grato a Deus, ele amava tanto a Deus, ele cria tanto em Deus, que ele expressa isso de uma forma visível. Como? Oferecendo um animal em sacrifício. O culto precisa ser uma expressão do que está no meu coração, porque o Senhor conhece o nosso coração. Não pode ser incoerente. Eu manifesto uma coisa por fora e sou outra por dentro. Eu preciso ter coerência no meu culto. Quando eu canto porque a minha alma quer cantar. Quando eu oferto porque a minha alma quer ofertar. Quando eu sirvo porque a minha alma quer servir. Tem que haver coerência. É por isso que Deus
rejeitou muito do culto em Israel. Veja comigo Amós, capítulo 5, versículos 21 a 24. Amós 5, 21 a 24 diz assim, veja só, é o Senhor dizendo: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Aí vem a razão, por quê? Antes, corra o juízo como águas, e a justiça como o ribeiro perene. O que é que o Senhor está querendo falar aqui? Que o povo de Israel cultuava, adorava, oferecia sacrifícios, cantavam, louvavam, mas no dia a dia não praticavam absolutamente nada daquilo que agradava o Senhor. É por isso que tem que haver coerência. Eu costumo dizer, irmãos, que o meu culto a Deus, ele é um resultado do meu dia. Ele é o resultado daquilo que eu sou e eu fui no meu dia. Eu vim cultuar a Deus hoje, ele precisa ser o resultado daquilo que aconteceu comigo durante o dia. Não adianta, irmãos, estarmos aqui se o nosso coração não está. Não adianta, irmãos, cantarmos, conhecermos hinos e mais hinos do cantor cristão, recitarmos versículos de cor, estarmos na igreja, levantarmos as mãos, chorarmos, se no dia a dia eu não pratico aquilo que a palavra de Deus ensina. Meu culto é simplesmente algo vazio, como é o meu coração. Então, quando Abel oferece o seu sacrifício ao Senhor, ele está abrindo a alma para o Senhor. Ele está dizendo: Senhor, este sou eu. Eu estou oferecendo ao Senhor aquilo que eu sou. Então, irmãos, no culto regado pela fé, como o de Abel, a coerência diz tudo. Aquilo que nós mostramos no culto, quando fechamos os olhos, quando levantamos as mãos, ou quando colocamos as mãos no peito, ou quando lágrimas descem pelos nossos, são vertidas nos nossos olhos, isso é algo vindo do coração, ou é apenas uma apresentação exterior? É algo apenas do lado de fora? Pensemos nisso. Quando você olha para o culto de Caim, ele foi rejeitado por quê? Porque aquilo era algo superficial. Tanto é que o Senhor vai chamar a atenção de Caim. Por que você está irado? Por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não será aceito? Observe só. Se procederes bem, não será aceito? O que é que o Senhor quer dizer? Caim, eu não vou aceitar seu culto, porque o seu culto é só exterior. Quando eu olho para dentro de você, eu não vejo o que eu estou vendo do lado de fora. Irmãos, o que é que Deus vê dentro de nós? É o mesmo que Ele vê do lado de fora. Terceira e última questão que eu aprendo: no culto regado pela fé, o resultado diz tudo. Qual foi o resultado do culto de Abel? Aprovação do Senhor. Deus aprovou o culto de Abel. E qual foi o resultado do culto de Caim? Rejeição do Senhor. E aí o que foi que aconteceu com Caim? Preste atenção nisso, porque isso é muito importante. O semblante de Caim descaiu e ele ficou irado. Aqui eu me atrevo a dizer uma coisa para os irmãos com muita paz no coração. Quando cultuamos a Deus, de coração, com sinceridade, quando cultuamos a Deus e a nossa intencionalidade está correta, quando cultuamos a Deus e há coerência no nosso coração, isso produz um resultado em nós. O que, pastor? Alegria, paz,
qual é ou quais são as marcas, os pontos que me dão garantia de que Deus aceitou meu culto? É a forma como eu saio, como eu fico depois do culto. É aquilo que está presente no meu coração depois do culto. Se você está vindo cultuar a Deus e você sai da mesma forma que você entrou, ou você sai simplesmente com o seu coração vazio, sem algum tipo de elemento para colocar em prática, existe uma grande possibilidade do seu culto não ter sido aceito. Porque não há como Deus aceitar o nosso culto e não haver um resultado disso no nosso coração. Não há como nós não nos exultarmos em Deus depois de tê-lo cultuado, porque nós estamos cultuando o Deus vivo que fez os céus e a terra. E isso precisa produzir algo em nós, irmãos. Quando termina um culto, você precisa estar feliz, alegre, em paz. Você vai para casa sabendo que o Senhor falou com você. Você vai para casa desejoso de colocar algo em prática. Você vai para casa desafiado. Você fica pensando naquela palavra. Eu estava essa semana recebendo um casal, uma família, e nós estávamos conversando ali, falando de algumas situações, e esse irmão muito amado, que estava me dando a alegria de estar ali na minha casa, ele disse: pastor, o senhor lembra quando o senhor pregou isso lá na igreja, que o Billy Graham orou, faz de novo, Senhor, faz de novo? Pois é, pastor, eu me vi naquele momento de dificuldade, fazendo a mesma oração ao Senhor, faz de novo. Aquela mensagem falou o meu coração tão profundamente, pastor, que eu me vi naquele momento orando ao Senhor como Billy Graham orou. Glórias ao Senhor por isso. Sabe, o culto precisa produzir algo no seu coração. Essa é a certeza de que Deus aprovou o nosso culto. Agora, se nós estamos apenas sendo frequentadores de culto, participantes de culto, irmãos, existe uma grande possibilidade de nosso culto não estar sendo aceito pelo Senhor. Aí eu termino perguntando, aliás, qual é a intencionalidade do nosso culto? Há coerência em nós quando cultuamos? Qual tem sido o resultado do culto na sua vida? Primeiro culto que eu assisti numa igreja evangélica, há 35 anos atrás. Eu falei para vocês, eu entrei sem saber o que era aquilo, o que era uma igreja evangélica. Nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Mas eu entrei naquela congregação simples, daquela noite fria, em abril de 1988. Ali eu pude ouvir irmãos cantando, eu pude ouvir um pastor pregando sobre diaconato. 1 Timóteo capítulo 3, falando sobre quais são as prescrições de um diácono. Ele não fez apelo. Ele não fez nenhum tipo de movimento para que eu entregasse minha vida a Jesus. Não teve nada disso. Mas eu não saí daquele culto da mesma maneira. Aquilo inundou minha alma. E eu só lembro que na quarta-feira, depois de muita insistência da pessoa que me discipulou, eu agora não queria mais parar de ir. E eu perguntava: tem mais culto? Tem mais? Tem mais? Tem mais? E ele disse: sim, tem sexta-feira, culto de oração. Eu quero. Tem mais, tem culto de jovens no sábado, eu quero. Tem mais, tem escola bíblica dominical amanhã, eu quero. E isso já faz 35 anos. Porque a cada culto que eu ia, eu saía diferente. E tem que ser assim. Essa é a prova de que Deus aceitou o nosso culto. Quando Abel ofereceu aquele sacrifício de louvor, o Senhor se atentou para o culto de Abel, mas o Senhor não se atentou para o culto de Caim. E Caim descaiu o semblante e ficou irado. Há uma frase que diz assim: que sua semana que sua semana tenha 7 domingos.
Que todo dia seja um dia de culto para você. Que onde quer que você estiver, você esteja cultuando. Mas lembre-se, o culto regado pela fé tem que ter intencionalidade. O culto regado pela fé tem que ter coerência. E o culto regado pela fé tem que ter resultado. Tem sido assim na nossa vida, irmãos? Deus tem aprovado o nosso culto? Assim como Abel, que ofereceu pela fé um culto ao Senhor. O nosso culto também é regado pela fé? Ou o nosso culto tem sido regado pela obrigação? O nosso culto tem sido regado pela vaidade? O nosso culto tem sido regado pela comodidade? O nosso culto tem sido regado pelo costume? Ou o nosso culto tem sido regado pela fé? É a fé que traz você para o culto? É a fé que abre a sua boca em louvor? É a fé que faz você ouvir a palavra de Deus? É a fé que traz você à frente para ofertar ao Senhor? É a fé que tem regado o nosso culto a Deus? A fé de Abel, a fé que teve Abel. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos pensar nos desafios que a palavra de Deus nos apresentou nesta noite. Permitindo Deus, na próxima semana, vamos falar de Enoque, aquele que foi levado para o Senhor. Convido você a estar presente e vamos aprender mais lições. Vamos cantar então, hino 395.